Vamos fechar os olhos por alguns momentos e fazermos a nossa conexão com o Criador, Supremo Arquiteto do Universo. Precisamos estar sempre em sintonia com o alto, com esse Deus Todo-Poderoso, Pai amantíssimo e bom, Jesus de Nazaré, o nosso mentor, nosso mestre, pastor das nossas almas, nos identificar com os bons espíritos, os amigos espirituais, para que juntos possamos construir uma nova sociedade, um mundo melhor, que seja mais feliz, mais fraterno, mais amoroso, um mundo melhor para os nossos filhos e netos. E em nome desse Deus, Pai amantíssimo e bom, e do Mestre Jesus, nós damos por iniciada a nossa reunião desta noite, desejando que a harmonia se instale dentro de cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos então dar início ao nosso estudo dessa noite na Casa Espírita. Primeiramente agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos todos juntos aqui, podendo estudar um pouquinho mais as lições que a doutrina espírita nos proporciona. Agradecemos a casa que nos acolhe, que está de portas abertas para que a gente possa estudar, aprender um pouquinho mais nessa noite. O tema escolhido para a noite foi sobre a gratidão como uma ferramenta da reforma íntima. Então, nós sabemos que a doutrina espírita nos ensina que nós devemos nos melhorar com o passar do tempo, com o passar dos dias, dos meses, dos anos. Nós temos que nos tornar pessoas melhores. Se nós olharmos para a nossa vida 4, 5 anos atrás, que nós estamos aqui na doutrina espírita estudando, e se nós melhoramos, nos tornamos pessoas melhores, estamos no caminho certo. Então essa é a reforma íntima. Precisamos trabalhar em nós essa reforma para sermos pessoas melhores, sermos espíritos melhores, cumprir a lei de evolução. Para isso a gente precisa de algumas ferramentas, de algumas formas de trabalhar, de poder nos melhorarmos. E a gratidão é uma dessas ferramentas, é uma dessas maneiras que a gente encaminhe, que a gente possa dar sequência a essa reforma íntima, sermos pessoas melhores com o passar do tempo. Então esse é o intuito do nosso estudo da noite. Então, começando com a gratidão. O que é a gratidão? A gratidão é essa emoção, é esse reconhecimento de sermos gratos, de reconhecer algo na nossa vida, que vem da palavra latim aí, gratus ou gratia, que remete a essa ideia de graça, essa ideia de uma bênção, de uma dádiva. Então nós podemos estabelecer esses dois critérios aí para a nossa compreensão do que seja a gratidão. A gratidão como um ato de agradecimento, como um ato de reconhecer aquilo que nos chega, algo específico que vem até nós. Quando nós dissemos muito obrigado, grato por alguma coisa que aconteceu, que alguém fez por nós, em qualquer circunstância da nossa vida, nós estamos expressando a gratidão. Quando nós dissemos muito obrigado, é um reconhecimento. Estamos sendo gratos por um reconhecimento de algo que foi feito por nós, que chegou até nós. Mas isso aí, muito de forma ali momentânea, naquele momento, naquela circunstância. E sempre nos remetendo a algo material, algo que acontece na nossa vida. Alguma coisa que aconteceu e que nós nos sentimos gratos e que nós agradecemos aquilo que aconteceu ou aquela pessoa que nos fez algo, nos proporcionou algo ou que nós reconhecemos que algo foi bom para nós. Mas também nós temos a gratidão como um estado interno nosso, um estado de emoção, de termos a gratidão interna em nós como uma forma de pensamento e de emoção nossa.
é uma postura interior de gratidão por tudo, pela vida, por tudo que nos acontece, de bom ou de ruim, reconhecendo e tirando das circunstâncias os melhores ensinamentos, as melhores lições para a nossa vida. Então, percebemos que a vida ao nosso redor, as pessoas que estão ao nosso redor, contribuem para esse nosso crescimento, para os nossos aprendizados, para que a nossa vida seja um pouquinho melhor. E com isso, nós somos gratos, nós agradecemos a tudo que acontece na nossa vida, principalmente a partir de nós estarmos vivos, agradecendo a divindade por nos ter concedido o dom da vida, nos ter colocado nesse momento aqui, junto com as pessoas corretas, nesse tempo, nesse lugar, para a nossa evolução. A partir desse momento que nós compreendemos isso, nós somos gratos a tudo o que acontece em nossa vida. E temos aí esse sentimento interno de gratidão. E passamos a ver o mundo de uma maneira um pouco diferente, um pouco melhor, uma visão mais abrangente das circunstâncias ao nosso redor. Então, aí nós vivemos uma vida de gratidão. Saímos daquele momento só de reconhecimento de situações e coisas materiais, fatos da vida material, e passamos a ter esse sentimento interno de gratidão por tudo que nos acontece, ter uma visão mais ampla da nossa existência, da nossa vida. Dentro da psicologia, nós temos uma vertente que é a psicologia da gratidão, que ela, dentro do estudo do campo científico da psicologia, que vai nos trazer algumas lições que serão muito bem-vindas para nós. Então, um dos benefícios da gratidão que a psicologia nos fala é que a gratidão promove um bem-estar mental e emocional, fortalecendo o nosso sistema imunológico. Então, quando nós somos gratos por tudo e temos esse sentimento de reconhecimento e de gratidão por tudo que nos acontece, por tudo que está ao nosso redor, nós desenvolvemos esse bem-estar perante a vida. E isso faz com que nós temos um fortalecimento mental e emocional. Porque nós, enquanto encarnados, nós temos aqui o nosso corpo material, de carne. E temos o nosso espírito, nossa alma. E o corpo, o perispírito, que é o corpo intermediário, basicamente esses três. Mas nós temos também o corpo mental, a parte emocional, que vai, entre outros, que vai fazer essa regulação. Então, essa parte mental nossa, desse campo mental, desse trabalho, é isso que é importante. E a gratidão vai trabalhar isso, é fazer com que a nossa mente, que a nossa capacidade intelectiva e emocional se fortaleça, fique mais forte. E isso vai influenciar no nosso sistema imunológico, sistema físico, o funcionamento do nosso corpo físico. Quando nós desenvolvemos esse sentimento de gratidão pela vida, de reconhecimento das situações, nós temos essa sensação de bem-estar, e isso vai fortalecer o nosso organismo físico também, propiciando uma melhor qualidade de vida, melhorando o sono, reduzindo o estresse, intensificando a nossa felicidade, porque nós teremos uma vida mais plena, mais fácil de viver. Porque quando nós agradecemos a tudo, isso acalma a nossa mente, nos torna pessoas mais felizes. Então, hoje, fala-se muito a saúde mental, em trabalhar a parte da nossa mente. E essa gratidão, desenvolver esse sentimento de gratidão, é algo que vai fortalecer nossa saúde mental e, consequentemente, repercutir no nosso corpo físico. E o desenvolvimento da gratidão, desse sentimento de gratidão, vai propiciar uma mudança também no nosso cérebro, na maneira com que o nosso cérebro funciona, como que o nosso cérebro vai interagir, tanto no campo mental como no campo fisiológico. Então a gratidão atua mudando a nossa percepção do mundo. É claro, isso vai ampliar a nossa visão do mundo,
quando nós somos gratos a tudo que acontece e reconhecemos que todas as situações na nossa vida estão aqui para o nosso aprendizado, como uma lição para nós, isso fortalece a nossa percepção do mundo e aumenta a nossa positividade. Deixemos de ser pessoas negativas que só vê o lado ruim das circunstâncias. Quando acontecem problemas e dificuldades na nossa vida, nós não vamos mais ficar presos, remoendo aquelas situações complicadas e difíceis, porque nós entendemos e compreendemos. Então, dali temos que tirar lições. Nem sempre é fácil superar, mas essa superação faz parte da nossa caminhada. Então, esse sentimento de gratidão vai combater todas aquelas emoções tóxicas que nós temos. Todos nós temos. Quais são essas emoções tóxicas que nos intoxicam? Raiva, ódio, mágoa, rancor, ressentimento. Se nós formos falando, nós vamos descobrir que temos um monte deles ainda em nós. Então, esse sentimento de gratidão vai fazer com que a gente tenha uma nova visão do mundo e vamos começar aos poucos a trabalhar esses sentimentos negativos, transformando esses sentimentos negativos em positivos, uma positividade melhor para a nossa vida. Esse é o trabalho da reforma íntima, é essa alteração, essa mudança de perspectiva de vida para uma vida mais positiva, uma vida melhor. Então, afeta, quando nós temos sentimentos de gratidão, vai fazer essa modificação no nosso campo mental, modificando também as estruturas físicas, melhorando o humor, melhorando a felicidade e, consequentemente, melhora também os nossos relacionamentos com as pessoas ao nosso redor, porque nós somos pessoas mais positivas, mais felizes, mais agradáveis de se conviver. É mais fácil a gente conviver com uma pessoa feliz, com uma pessoa positiva, ou é mais fácil a gente conviver com uma pessoa negativa que reclama de tudo e que toda hora fica remoendo os problemas e contando as mágoas? O que é mais fácil? Positivo ou a pessoa negativa? A pessoa positiva é mais fácil da gente conviver, né? E é mais fácil se as outras pessoas conviverem conosco se nós nos tornarmos pessoas positivas. Então, esse desenvolvimento do sentimento de gratidão que vai fazer com que nós, aos poucos, nós vamos melhorando a nossa vida. Vamos nos tornando pessoas melhores e vamos ficar um pouco mais satisfeitos conosco mesmo, trazendo mais bem-estar, mais alegria de viver, mais felicidade, mais positividade para a nossa vida. E a doutrina espírita também explica isso também. Dai graça o que de graça recebeste. Está lá na lição que Jesus nos disse, está lá em Mateus capítulo 10. Então, quando nós desenvolvemos esse sentimento de gratidão pela vida, isso faz com que nós nos conectemos com a divindade, que nós nos conectemos mais facilmente com a energia do amor divino, de Deus, porque nós seremos pessoas mais positivas. E quando nós temos essa positividade, nós criamos ao nosso redor um campo de energia também positivo, certo? Todo mundo aqui acho que já viu o campo magnético, né? Na escola, quando a gente vai, a gente fazia aquela brincadeirinha com ímã, colocava o ímã, aquelas limalhas de ferro, e formava um campo magnético. A gente não vê o campo magnético, mas é a energia em volta do ímã ali. Todos nós conhecemos um ímã e o campo que ele atrai o outro metal que chega próximo. Então nós também temos esse campo energético. Se nós temos um campo energético que ele é positivo, que essa energia ao meu redor é uma energia positiva, quando uma outra pessoa chega perto de mim, se ela tiver uma certa sensibilidade, ela vai se simpatizar, vai se sentir bem. Quando eu chego perto de uma pessoa que tem uma carga de energia negativa, a gente se sente mal, a gente não se sente bem, não é algo agradável. A gente tem essa sensação. No ambiente também, o ambiente também repercute as energias nossas, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Então,
Esse sentimento de gratidão, desenvolvimento dessas energias positivas vai fazer com que crie ao nosso redor esse campo positivo. E um campo positivo vai favorecer a ligação com as forças divinas, através dos nossos espíritos, do nosso mentor espiritual, do nosso anjo da guarda, dos espíritos que vão nos enviar energias positivas. Se nós estamos em um campo negativo, as energias não casam, não conseguem chegar. Se nós estamos em volta de um campo de energia positiva, essas energias mais facilmente chegarão até nós, mais facilmente nós receberemos, mais facilmente nós nos conectamos com a divindade, com essa fonte de amor divino. E vamos perceber e reconhecer esse Deus em nós e o Deus no outro, né? Todos somos filhos de Deus. Então, esse desenvolvimento desse sentimento de gratidão, dessa positividade, também vai influir na lei, no cumprimento da lei de causa e efeito. Por quê? Tudo que nós fazemos, tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos, repercute ao nosso redor. Os pensamentos não estão presos aqui dentro da nossa cachola, dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro. O pensamento ele se expande pelo universo, essa energia mental. Então tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, tudo isso influencia o meio, influencia as outras pessoas. E tudo que a outra pessoa também fala, pensa e sente também influencia em redor dela. E se eu estiver próximo a mim também. E isso repercute na lei de causa e efeito. Porque tudo que nós fazemos vai ter um efeito. Tudo que nós sentimos agora é causa de algo que nós fizemos no passado, de algo que aconteceu na nossa vida. Então, a lei de causa e efeito é uma lei universal, serve para tudo, desde a parte material. Se eu pego algum objeto e solto aqui, ele vai cair. Tem uma lei, que é a lei de gravidade e de atração. Então, o efeito de eu soltar um objeto, essa é a causa. Simplificando. Então, a lei de causa e efeito é isso, é uma lei universal. Então, se nós estamos dentro de um campo de energia positivo, vamos atrair energias positivas e vamos trabalhar positivamente para o mundo, construtivamente, produzindo boas emoções, bons pensamentos, bons sentimentos e ajudando o próximo na medida do possível. E isso repercute nos frutos que nós vamos colher dessas ações. Então, tudo isso é favorecido por essa mudança de sentimento. E o desenvolvimento da gratidão também nos faz pessoas mais humildes. E nós vamos aí reconhecer a nossa posição no mundo. Somos filhos de Deus, que nós não temos tudo, o controle de tudo, porque aquela pessoa que é arrogante, prepotente, que se acha melhor, ele acha que é o dono do mundo, que tem o controle de tudo, controle da sua vida, o controle das situações, quer mandar em tudo seja feito conforme os seus caprichos. E quando nós desenvolvemos esse sentimento de gratidão, de reconhecimento pela vida, isso vai nos trazer mais humildade, vai nos reconhecer a nossa verdadeira posição no mundo. Sermos gratos é reconhecer que nós dependemos de Deus para a nossa vida e dependemos do universo, da natureza, de tudo que acontece. Então nós vamos ter a nossa real posição no mundo, trazendo essa humildade, que é desenvolvendo o sentimento de humildade, que é o oposto ao outro sentimento de orgulho, que vai nos levar a muitos males, né? Leva o ser humano a muitos males na existência. Joana de Ângeles também nos traz alguns ensinamentos a respeito da gratidão. Ela tem um livro muito bom, é Psicologia da Gratidão, e que ela nos traz alguns ensinamentos. Então a Joana de Ângeles vai nos falar que a gratidão é uma ferramenta poderosa de transformação. Através dela nós podemos romper os padrões negativos e trilhar os caminhos da evolução espiritual. Então, através do desenvolvimento do sentimento de gratidão pela vida e por tudo, isso vai nos transformando aos poucos, mudando essa energia
sentimentos negativos por algo positivo e vai nos colocar no caminho correto da nossa evolução espiritual. Não que a gratidão seja a única forma, a única maneira e a única ferramenta, mas é uma delas que vai nos encaminhar para a evolução espiritual. Então a gratidão ajuda a transcender o ego e conectar-se com a nossa essência divina, com o nosso sol, com o nosso self, promovendo a paz interior e a compaixão. Então, nós deixamos o ego, que é aquela parte nossa interior que quer dominar, que quer controlar, que quer manter tudo sob controle, principalmente na parte material. É importante para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano, o ego, mas nós precisamos desenvolver mais o self, ou seja, que é a nossa pessoa, a nossa essência divina, nos conectar com o meu Deus interior, conectar com o meu espírito, que é a essência divina que está em mim. E essa essência divina, que é o eu superior que habita em mim, que é Deus, né? Somos filhos de Deus, temos a semente do amor divino em nós, precisamos expandir, fazer crescer. Essa semente que está em nós precisa produzir frutos. Então essa conexão com a fonte divina que é importante, e a gratidão nos ajuda a ter acesso a essa fonte de energia divina para desenvolver, para nutrir esse nosso Deus interior que está em nós, que precisa brilhar. Jesus não disse: brilhe a vossa luz? Devemos então fazer com que nós nos tornemos pessoas de luz. Então o desenvolvimento da gratidão vai nos ajudar a alinhar com essa energia universal, que é a energia do amor divino. Vai aumentar a nossa consciência. Quando nós somos gratos a tudo, como nós reconhecemos o nosso papel no mundo, reconhecemos tudo que nos acontece, isso vai aumentar a nossa consciência, nossa capacidade de compreender as relações e compreender amplamente o que acontece ao nosso redor, as conexões que existem entre as pessoas, entre os fatos, entre as coisas no mundo. E isso vai nos trazer uma paz interior. Claro, se eu me conecto com o divino, se eu compreendo as relações que acontecem no mundo, se eu sei que mesmo os problemas, as dificuldades estão aqui para me ajudar como lições na minha vida, isso vai me trazer uma tranquilidade, uma paz interior, uma forma melhor de viver, né? Essa sensação de plenitude, de eu me sentir bem no mundo, mesmo perante as adversidades, as dificuldades. Então a gratidão é essa parte legítima, né? Que exige de nós, criaturas, que a gente desenvolva isso, desenvolva esse encanto pela vida, para que a gente nos tornemos pessoas plenas, né? Espíritos plenos, que a gente compreenda a nossa existência. O oposto disso são aquelas pessoas que desenvolvem ingratidão, que a gente reconhece, são pessoas ingratas, que não reconhecem nada. Mas nós não vamos fixar nessa energia negativa da ingratidão, vamos ficar na energia positiva da gratidão. Vamos nos manter o foco aqui, que é a razão fundamental para que a gente se expresse essa gratidão, que nos faz trazer um pouco mais dessa humildade, desse encanto pela vida. Então, quando nós cultivamos o sentimento de gratidão, esse sentimento de gratidão pela vida, por tudo que acontece, isso vai ser uma causa, a causa do nosso bem-estar. A gratidão como causa. Reconhecemos, somos gratos pela vida, essa vai ser a causa de nós estarmos atraindo para nós pessoas e situações cada vez melhores em nossa vida. Então, esse sentimento nosso de gratidão que nós desenvolvemos vai ser a causa de nos chegar pessoas boas, sentimentos bons, energias positivas ao nosso lado. E a gratidão também é um efeito, dentro da lei de causa e efeito, é um efeito do bem que nós já recebemos. Ao agradecer, nós estamos reconhecendo que somos merecedores de coisas boas e assim ampliando a nossa capacidade. Então, quando nós desenvolvemos a gratidão, nós reconhecemos
que somos gratos. E esse sentimento de reconhecimento vai nos propiciar mais energias positivas, mais gratidão para nós. É tudo uma troca. Então nós temos que cultivar esse sentimento de gratidão em todos os momentos da nossa vida, mesmo nos momentos difíceis, naquelas dificuldades, nos problemas que nós passamos, problemas de doença, problemas de relacionamento, problemas materiais, tudo que essas dificuldades que nós temos na vida, nós temos que aprender a superar. Quando nós superamos, nós olhamos e vemos que nós ficamos mais fortes. Se nós trabalhamos isso com gratidão, com reconhecimento que esses problemas, essas dificuldades estão ali como lições para nos fortalecer, para que nós nos tornemos melhores, isso nos ajuda a superar essas dificuldades. Isso muda a nossa compreensão do mundo, compreensão da vida e ajuda a superar as nossas dificuldades. Para isso nós precisamos aí ter essa gratidão diária. Todo dia nós podermos avaliar e saber e termos gratos por tudo que nos acontece. É uma prática que tem que ser cotidiana, que tem que ser diária. E desenvolver esse sentimento de reconhecimento. Nós reconhecermos todas as situações, as pessoas que chegam ao nosso redor, reconhecer que nós dependemos das outras pessoas, como as outras pessoas dependem de nós, para bem encaminhar a nossa vida, para que a gente possa realmente ter uma vida um pouco mais plena e mais abundante. Então, a reforma íntima, que a doutrina espírita tanto nos fala, nos cobra, nos fala que nós precisamos fazer, precisamos desenvolver, é essa parte nossa, essa mudança desse ponto de vista, dessa perspectiva de tirar essas energias negativas de nós e transmutarmos, ou seja, mudarmos para um sentimento positivo, pensamentos positivos, sentimentos positivos e no fim uma energia positiva. E a gratidão é uma ferramenta fundamental nesse processo, porque a reforma íntima não é uma receita de bolo, né? A gente pega, mistura os ingredientes, daí a alguns minutos está pronto. Não é assim, é um processo. E processo, a palavra mesmo já diz, né? É um encadeamento de fatos, de sequência, de atos que vai nos levar a um determinado fim. Então, é preciso cumprir todas as etapas do processo para chegar à finalidade. Então, a reforma íntima é o processo de iluminação do ser, de crescimento, de evolução. E a gratidão é uma das ferramentas desse processo para trabalhar nas etapas para que a gente possa nos tornarmos pessoas melhores. Quando nós nos tornamos mais gratos, desenvolvemos esse sentimento de gratidão, nós combatemos em nós o vício da reclamação e do pessimismo. Acho que aqui no céu não tem pessoas assim, né? Que reclamam de tudo, que são pessimistas, qualquer coisinha já é uma formiguinha, já é um elefante de problemas. Aqui no céu acho que não tem, né? Em Oswaldo Cruz tem algumas pessoas assim. Então, esse sentimento de gratidão vai nos fazer combater essa reclamação, que nós fazemos, né? Reclamamos do calor. Quem não reclamou do calor esses dias? Quem não reclama disso, reclama daquilo, as coisas não saem do jeito que a gente quer. Então, isso aí vai se tornando um vício. A gente reclamar de tudo, às vezes, e com isso a gente não percebe as coisas boas que acontecem na nossa vida, porque nós olhamos para o lado ruim, pegando, né, a história do copo, né? O copo está meio cheio, meio vazio. Tem pessoas que vão olhar, tem um meio copo de água, outro fala, mas só meio. Quer dizer, a pessoa está vendo a parte vazia e o outro está vendo. Então, é a questão de ponto de vista. O que o Mestre Jesus nos ensinou mesmo? Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. É isso, né? Aprendermos a ver o mundo com olhos bons, ver as coisas boas do mundo e termos esse sentimento de gratidão.
é um processo, como disse ali, né, na lição. É um caminhar, é um aprendizado que não está pronto, não está posto para nós, porque nós ainda somos espíritos no mundo de provas e expiações ainda inferiores, a não ser que tenha algum espírito missionário que já esteja iluminado, mas acredito que são bem poucos no planeta ainda. Mas nós estamos nesse trabalho de desenvolvimento. Então, combater o quê? Combater esse vício da reclamação, o vício do pessimismo. Vou fazer alguma coisa, não vou fazer não, porque isso não vai dar certo. A pessoa nem tentou, mas nem começou a fazer, nem se deu o trabalho de pensar em como fazer, já acha que não vai dar certo. Ou então tudo que acontece, isso aconteceu, esse castigo de Deus, é castigo disso, é algo que eu não tenho sorte na vida mesmo, tudo acontece comigo, além de reclamar ainda no pessimismo. Então, esse sentimento de gratidão vai ajudar a combater esses vícios, essas más tendências nossas, ajuda a mudar o foco do nosso pensamento, direcionando para aquilo que nós temos, e não aquilo que nos falta. Cultivamos a gratidão, diminui a tendência de reclamar e ser pessimista. Reconhecer aquilo que nós temos, eu lembro uma passagem da vida do Gandhi. Gandhi, quando já estava famoso, já tinha um certo reconhecimento, ele voltou para Londres, porque quando ele era jovem ele estudou em Londres. Quando ele depois estava adulto, já um pouco mais famoso, reconhecido, ele voltou em Londres e estava andando pelo centro da cidade, os repórteres em volta, um monte de gente, né, as pessoas ali do lado dele, e ele parava numa vitrine, olhava as coisas, e parava noutra vitrine das lojas. Aí chegaram para ele e falaram assim: Gandhi, o mestre, se o senhor estiver interessado em alguma coisa, gostou de alguma coisa aí, fala, né, nós vamos comprar, a gente providencia, dá um presente aí para o senhor e tal. Ele falou: não, eu estou olhando aqui essas vitrines, esses montes de produto, essas coisas modernas, né, quanta coisa que eu não preciso, né, não preciso nada disso para a minha vida. É esse sentimento, né, de ele reconhecer aquilo que ele já tinha na vida dele, então aquilo para ele não estava fazendo falta. Então o sentimento de gratidão vai nos despertar a humildade, reconhecer que tudo que temos é um presente divino, tudo que temos é para desenvolver a nossa vida, tudo isso para combater a nossa arrogância, né? A pessoa achar que é dona de tudo, tem tudo, sabe tudo e domina tudo. Isso aí, arrogância, filha lá do orgulho. O desenvolvimento do sentimento de gratidão também aumenta a nossa empatia, porque nós vamos entender as situações, entender a outra pessoa que está ao nosso lado, compreender as relações entre as pessoas. Isso facilita a nossa vida, contribui para a nossa felicidade, porque nós não vamos ficar presos em situações complicadas. E, como eu já disse agora há pouco, atrai energias positivas para o nosso redor. Claro, estamos vibrando num campo positivo, isso vai atrair energias mais positivas para nós. É aquela pessoa que vive ao contrário, né? Só na reclamação, só no pessimismo, vai atrair energias negativas daquele mesmo estilo. Então, o ponto principal é a nossa mudança. Por isso que a doutrina espírita nos fala tanto em reforma íntima, que a partir da nossa mudança interior é que nós vamos começar a mudar o exterior. Então, e a oração da gratidão? Dediquemos alguns minutos para o dia, todos os dias, para agradecer, para fazer uma oração de gratidão, para que isso vai nos favorecer a conexão com a divindade. Então, como atividade prática para que a gente possa desenvolver esse sentimento de gratidão, é a gente criar um diário da gratidão, que a gente pega um caderno, uma folha, um rascunho, e nós vamos anotando todo dia. No final da tarde a gente pega e anota. Naquele dia, o que nós somos gratos, o que nós temos a agradecer que nos aconteceu naquele dia. Tá? Incentivar a prática dessa
Então, o objetivo é esse, é aumentar, desenvolver o nosso sentimento de gratidão. Como fazer? Escrevendo, pegando um caderninho, umas notas e no final do dia anotar tudo que nos aconteceu de bom naquele dia e sermos gratos. Não esquecer da oração da gratidão. E isso como uma prática diária. Então, quem quiser desenvolver esse sentimento de gratidão, esse é um caminho. Fazer o diário da gratidão. Temos outras formas, né? Meditação é uma forma. A planta, tem pessoas que gostam de planta, de cultivar plantas. Pega um vaso, põe uma sementinha, planta, fala, essa aqui é a minha plantinha da gratidão. Todo dia você tem que regar a planta, faz a oração da gratidão. A plantinha vai crescendo, vai ampliando sua percepção do mundo e de sermos gratos. Porque a gratidão é uma das forças da natureza, desse sentimento nosso interno. É aquela força que nos vai trazer a paz interior, que nos leva a esse estado de paz, de reconhecimento, de bem-estar, de serenidade, porque nós somos gratos pelo mundo. E a gratidão vai nos fazer aumentar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Porque a partir desse momento que nós compreendemos a dinâmica da nossa vida e do mundo, isso vai aumentar a nossa fé. É a fé raciocinada que a doutrina espírita nos explica. Não aquela fé cega de acreditar por acreditar, mas acreditar com razão, acreditar com sentimento e com o intelecto. Então, e essa gratidão e essa fé, vai nos guiar para mais próximos de Deus, para desenvolver o amor, que afinal de contas é um intuito final, não é, da nossa existência, não é isso? Não é desenvolver o amor? Como Jesus nos ensinou, amai-vos. Então nós temos que aprender, e amar também é um aprendizado. Então a gratidão como uma ferramenta que vai nos proporcionar ser pessoas melhores no caminho de evolução e atingir a plenitude do amor, o amor divino. Que a gratidão vai nos abrir o coração para recebermos essas forças amorosas vinda do alto, vinda de Deus, que a divindade nos proporciona. Não diretamente, mas através das outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, como conclusão, nós podemos falar que a gratidão nos transforma. Faz com que é uma poderosa ferramenta de reforma íntima que atua no nível psicológico e espiritual no nosso relacionamento com o universo como um todo. Vimos a importância da prática, precisamos praticar a gratidão, não é algo que nos é dado de graça, como graça divina que vem em nós, não, é um trabalho, nós temos que trabalhar esse sentimento de gratidão em nós e de cultivar, esse é o verbo correto, cultivar esse sentimento, Então a gratidão é como um guia, um farol que vai nos levar no caminho da nossa evolução. E vamos compartilhar essa gratidão com todos ao nosso redor. Evidente, que nós podemos guardar as boas lições para nós. Aprendemos, temos que espalhar o bem. Então a psicologia da gratidão, dentro do estudo da psicologia científica, já nos demonstra isso. Demonstra que cultivando a gratidão, nós vamos ter uma série de benefícios, como maior felicidade, maior resistência, a maior satisfação com a vida. E a doutrina espírita vem também nos ensinar isso, enfatizar isso. E devemos desenvolver esse sentimento nobre para nos conectar com a divindade, com Deus e com os nossos semelhantes. Ao agradecermos, reconhecemos a nossa interdependência com o universo e cultivamos a nossa humildade, virtudes essenciais para o nosso progresso espiritual. Então, como forma de agradecimento, temos aqui, em tudo dai graças, um trecho do livro Fonte Viva, e um comentário do versículo da carta de Paulo, em que ele comenta essa passagem do Evangelho, em tudo dai graças. Saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia. A largueza da vida, o ar abundante,
a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçaram no esforço de suprir-nos as refeições e o agasalho, os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de contribuir para o futuro a renovação das próprias forças. Muita gente está esperando lances espetaculares de boa sorte mundana, a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem nos ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas existências. Nada existe insignificantemente na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo da nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta no serviço incessante do bem, aprendamos a agradecer. Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então aqui nós temos um exemplo de gratidão. Vou começar o meu caderninho da gratidão. Vou começar agradecendo o quê? O que me aconteceu hoje de bom? Vamos ver o que aconteceu de bom hoje em comum na vida nossa. Todos nós acordamos com vida. Estamos respirando. Temos um lar, temos água, alimento, roupa. Podemos vir até aqui. As portas estão abertas, nós estamos aqui ouvindo alguma coisa, vendo, estudando. Então tudo isso são formas de agradecer, né? De elevar nosso pensamento a Deus em uma prece de agradecimento. Aqui alguns exemplos aqui que o Emmanuel nos traz de agradecimento diário que nós temos. Quantas pessoas contribuíram, né, para que nós estivéssemos hoje aqui nesse momento? Então, isso é tudo uma forma de gratidão. Então, a lição nossa da noite é essa, né? De utilizarmos, desenvolvermos esse sentimento de gratidão, além do reconhecimento, né, do muito obrigado do dia a dia ali, comum, das coisas materiais, mas desenvolver esse sentimento de gratidão para com a divindade, para com o mundo ao nosso redor, e assim procuramos nos tornar pessoas um pouquinho melhores a cada dia. Obrigado pela atenção de todos e que Deus nos abençoe.